Olá, meus queridos! Boa noite para vocês. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, 19h30. Que bom que você tá aqui. Como sempre, tem barulho externo, sinto muito, mas eu vou dar o meu conteúdo do mesmo jeito. Pegue papel e caneta e se prepare, porque hoje a gente vai falar sobre duas coisas. E olha, você tem minha palavra, que em 10 minutos eu vou dar todo o meu conteúdo hoje. 10 minutinhos bonitinho. Primeiro, talvez até antes, se você fizer tudo certinho, vai pausando e vai respondendo, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre as emoções e os sentimentos. Emoção e sentimento é a mesma coisa? Não. O que é emoção, então? Emoção são o que a gente chama de estímulos, ok? Então, é com base numa reação de uma situação que você tem as emoções. Sentimentos é algo maior do que isso. É a experiência como um todo, é a transformação, é o ser ali naquele estado de presença com aquilo que ele vive ou está vivendo. Ele perpetuou de uma forma mais forte, mais intensa. A emoção, ela pode ser passageira, o sentimento, ele fica. Não sei se dá pra entender logo de cara. Qualquer coisa, manda sua dúvida aqui que eu esclareço. Mas eu subdivido as emoções em 3, 4, 5 aspectos. Primeiro, as emoções, elas podem ser um medo, elas podem ser uma alegria, uma compaixão, ela pode ser uma raiva ou uma tristeza. Já os sentimentos, pra mim, eles verberam, e quem é meu cliente sabe, que pra mim os sentimentos, eles verberam entre amor e ódio. E aqui, ao redor, ele tem outros sentimentos, felicidade, ciúmes, culpa, etc, 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 etc. Tudo tá aqui. Então, se você é meu cliente, já ouviu eu dando essa explicação pra você. Ou se você já fez algum dos meus cursos. Porque pra mim, essa é a expressão. Ou você sente amor por uma coisa, ou você sente ódio por ela. E já as emoções, elas se afloram nesses 5 aspectos básicos, que são a representação clara do que é as emoções. Então, quando eu tô com medo, eu faço assim, eu me protejo. Quando eu tô alegre, eu olho pro alto e lembra do que eu já disse. Então, todas essas movimentações são isso. Então, a primeira tarefa que você tem que fazer é: eu quero que você me diga qual sentimento, qual é a emoção que você tá nesse momento. Medo, alegria, compaixão, raiva ou tristeza. Ok? Respondeu? Beleza. Agora eu quero que você me responda o seguinte. Quando você sente que ninguém te ama, como você se sente? Segunda pergunta. Quando você sente que ninguém te ama, como você se sente? Tá num ambiente, percebeu que ninguém se importa com você ou ninguém te ama, como você se sente? Anota aí. Terceiro exercício. Qual é a emoção que você mais percebe aflorar em você? Qual é a emoção que você vê mais instigando o seu campo? Por exemplo, eu tenho picos muito grandes de alegria e raiva. Eu vou explicar por que da raiva. Para mim dar uma aula, eu preciso usar a minha raiva. E a raiva é uma coisa que as pessoas acham que é algo negativo. Mas não é. A raiva te ajuda a se movimentar, a aprender, a dar alguma coisa ao outro. Então eu uso sempre da minha raiva, que tá próximo do plexo da barriga, para se movimentar. E aí, se você percebeu, eu movimento muito as mãos e os braços, porque eu trago essa raiva para dentro para poder trazer o conhecimento de uma forma mais eufórica, ok? Mas eu poderia usar a alegria e ficar aqui o tempo todo falando para vocês agitado, mas eu não gosto de ficar agitado, eu gosto de usar a raiva. Mas quando eu uso a tristeza, a minha posição é sempre de observar, de abaixar o meu olhar, de ficar mais abaixada. Percebe como eu vou movimentando de acordo com aquilo que eu quero que vocês entendam ou sintam. Então, se você viu a aula da gratidão, né? A aula sem ser a de ontem, a anterior, a gente falou sobre a gratidão e na gratidão, desculpa, a anterior ainda. Foi muito mais profundo, foi muito mais intenso. Você se conecta. E aí eu puxei muito da minha voz. Se você voltar para ela e começar a observar a minha voz, ela vai vibrando em momentos diferentes. Eu uso a minha voz de várias formas. Às vezes muito doce, às vezes muito dura, às vezes de uma forma que também é meio triste. Mas porque eu quero que a pessoa acesse essa vibração, se conecte com essa vibração. Então, para você entender, eu sempre dou a minha aula usando a raiva. Okay? E aí o ponto é, beleza, a gente chegou até aqui, qual é a tarefa? A tarefa que você tem que fazer é entender que as suas emoções, elas são a representação de quem você é. Então eu quero que você anota isso, porque você vai fazer isso de hoje para amanhã. É o seu exercício homework de casa, né, para casa. Primeiro, traga uma memória da infância antes de dormir. Ou pegue uma foto
sua. Segundo, você tem uma memória boa ou ruim dessa foto ou dessa lembrança que você trouxe. Terceiro, percorra nesse momento os passos de qual é a intensidade, como você se conecta com isso, qual é a emoção que você vibra, qual é o seu sentimento com base nessa foto ou nessa lembrança, e o que você consegue lembrar como um todo dessa experiência. Quarto, olha para a foto, observa ela, sente tudo isso, sente a intensidade desse momento e vai dormir. Ou lembra dessa lembrança, depois vai dormir. No dia seguinte, eu quero que você acorde e faça o mesmo processo. Primeiro, olha para a foto ou traz essa lembrança. Como você se sente? O que ela te traz? Qual é a intensidade, a velocidade, quais emoções ou sentimentos que vêm? Como você se sente com base nisso? Refazendo novamente, ok? Então, você trouxe uma experiência e refez ela. É isso que eu quero que você faça. É sua tarefa da semana. Um beijo pra vocês e a gente se vê amanhã.